Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com a Cíntia, uma amiga minha. A Cíntia, ela é hoje coordenadora, além de assistente social, da Casa Luz Divina. É isso, né, Cíntia? Sou coordenadora há pelo menos 2 anos, desta unidade, e trabalhando para o Luz Divina, que é uma instituição que tem vários serviços socioassistenciais. A nossa vinda aqui na Casa Luz Divina é por uma boa causa, porque nós assumimos o projeto, encabeçamos ou apadrinhamos a casa com um propósito, uma missão em comum. Qual é? Levantar fundos para ajudar ainda mais essa causa, ajudar ainda mais a instituição. Como que você vê essa missão que nós do canal assumimos com a causa? Bom, primeiro que a gente precisa o tempo todo de parceiros que realmente ajudem e estejam presentes na causa. Não só com bens materiais, como presencialmente, de estar aqui, de vir, conhecer o trabalho, conhecer as crianças, os adolescentes. Nós temos também um projeto com idosos então toda a parceria é sempre bem-vinda. Nós sabemos que a casa, ela não sobrevive apenas de brinquedos e presentes. Existe um custo muito alto para manter a casa funcionando, né, Cíntia? Sim. Nós temos parceria com a Prefeitura de Ferraz e essa parceria consegue manter o básico: alimentação, vestuário, funcionários, que são muitos, porque o serviço ele é contínuo, 24 horas. Porém, a gente tem gastos, como tem na casa de qualquer pessoa, que esse recurso não supre. Então, guarda-roupa, muitas vezes o próprio vestuário das crianças e dos adolescentes é rotativo. Hoje a gente tem 15, amanhã eu posso ter 20, depois 5, mas essa rotatividade a gente está sempre precisando, por exemplo, de vestuários, móveis que eles vão se desgastando com o tempo, e isso tudo o recurso público não consegue dar conta. Então é uma necessidade contínua das casas. Então essa doação vai vir justamente para compor essa necessidade, No caso dos móveis, do vestuário, os calçados também, Calçados, chinelos, roupas do dia a dia mesmo. Que muitas vezes quando a criança ou o adolescente recebe a doação, essa doação não volta para casa quando eles saem, vai embora, Então a doação também vai, Então é justamente isso. Nós entendemos a causa, nós abraçamos essa causa durante 2023 todinho. Ao longo das apresentações do canal, das lives do canal, você vai ver a chamada e o QR Code. E para fazer a doação é muito fácil. A campanha é a campanha do bem, /PLD, que é o projeto Luz Divina, que nós estamos abraçando. E para doar é muito fácil. A partir de R$20 até R$1.000. E você pode doar quantas vezes você quiser, através de Pix, boleto ou cartão de crédito. Então, abraça essa causa. Nós somamos força com a instituição, porque nós já conhecemos a instituição já há algum tempo e contamos com a sua doação. Bom, essa que vocês acabaram de ver é a nossa casa. E a gente está precisando bastante de móveis, principalmente em bom estado. Já comentei sobre a rotatividade, então as coisas não duram muito tempo. E eu preciso muito da ajuda de todos. Então é isso daí. Você que abraça essa causa da criança, como nós abraçamos, nos ajude na doação. O link vai estar na descrição desse vídeo, como também durante o ano inteiro. Obrigado.
Fala, gente. Estamos em definitivo. Eu espero que sim. Eu espero que tudo corra bem, né? Tivemos problemas na internet, mas estamos aqui. Hoje é gravação, infelizmente, mas eu gostaria que fosse ao vivo para poder interagir com vocês. Eu gosto do ao vivo. Ao vivo é bem melhor. Tá certo? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Hugo e você está no Growcast. E para mim é um prazer enorme fazer esse episódio, porque é um episódio especial de da Semana Santa, né? Um especial aí bem bacana para aquelas pessoas que entendem o valor, né? Não de uma semana, mas entende o significado, o porquê disso tudo, entre linhas, né? Tá tudo certo com o áudio? Beleza? Então, tamo aí, certo? Antes de mais nada, deixa eu fazer o comercial, né? O comercial. Você viu na abertura o projeto Luz Divina, né? Esse projeto Luz Divina, ele foi idealizado por nós aqui, né? Encabeçamos aí o projeto. É um abrigo de crianças, um orfanato, eu espero que esse som da moto não esteja aparecendo. Resolveu. Mas é um projeto que saiu aqui do Grow, né? A nossa intenção é ajudar aí o projeto Luz Divina. Então, para isso, nós estamos imbuídos, né? Vestimos a camisa do projeto. E se você quiser nos ajudar com o projeto também, vai ter o QR Code em algum lugar aqui da tela. E você pode nos ajudar com essa missão, tá certo? Então, vai estar aí na tela, beleza? E ao longo do episódio a gente vai conversar, a gente vai falar aí mais dois casos aí de parceria aqui do Grow. Bom, hoje nós vamos falar a respeito da Semana Santa, ou o simbolismo dela. E é um prazer enorme ter de volta um amigo, né? Uma pessoa que esteve aqui né, em outro episódio, com pessoas, né, que ajudam no desenvolvimento, na transformação, principalmente interior, né, delas, lançando sementes de transformação. E eu tenho a honra de receber de volta aí Pastor Edmar. Boa noite a todos aí. Estamos aqui novamente sendo honrado e para nós é uma honra poder estar aqui com o irmão Hugo, meu amigo particular, e nesse bate-papo com vocês e na intenção de somar no conhecimento, somar nas dúvidas aí, e conseguir chegar num denominador comum diante do tema aí sugerido. E é isso aí. É isso aí. Pastor Edmar, que esteve com a gente aí no episódio passado. Se vocês quiserem conhecer, saber o que ele faz, qual é a missão dada por Deus que ele desenvolve, né? Vai no episódio passado que você vai entender a fundo todo esse porquê. Mas hoje nós estamos numa missão diferente aqui, né? Eu trouxe o pastor Edmar e joguei ele no vespeiro, literalmente. Joguei o pastor Edmar. Ele falou assim pra mim: Hugo, eu não sei o que eu vou falar. Eu não tenho nem ideia. É um assunto polêmico, Hugo. Será que a gente vai falar? E aí eu jogo essa pergunta pro senhor de novo, pastor. Será que a gente fala? Vamos tentar adicionar alguma coisa aí. Mas é bem polêmico o tema. Bem polêmico, né? A gente acaba entrando num assunto que é um assunto bem delicado. Quando se fala em religião, né? E quando você vai citar a religião, é um assunto bem
é bem delicado de lidar, né, pastor? É bem complexo. Eu, na minha vida, antes de conhecer Jesus, eu já participei de grupos de pagode, de grupos de rap, já fui vocalista aí, né? E participei de mais algumas situações assim, pública, bem bacana, mas depois que eu me converti, Jesus me chamou aí para uma boa obra. A gente tem dominado bastante o tema ao qual a gente trabalha, que é a drogadição, recuperação de dependentes, auxílio às famílias, todo esse Sim. processo aí social e psicossocial diante de pessoas, né? E eu nunca tinha me atentado a esses temas religiosos e tal, e hoje em dia, depois de convertido, é bastante presente, né, na nossa vida com Deus, tá participando de toda essa movimentação espiritual que rege no mundo inteiro. E esse tema da Páscoa, Semana Santa, é uns temas que alcança a toda a humanidade, pode-se dizer assim, né? Sim. E cada um tem o seu ponto de vista, existem religiões que trazem uma movimentação bem sólida diante de tudo isso, e a gente vai tentar agregar alguma coisa aqui, bem criativa e sem agredir ninguém, pra gente fazer aquele bate-papo legal. Beleza. O áudio tá, mas consegue visualizar o gráfico? O gráfico? Tá, o gráfico mexe. Então, beleza. Então, é isso aí. Bom, vamos lá. Pastor, quando a gente fala em Semana Santa, e até mesmo o título do episódio de hoje é a respeito, né, o dia especial, Semana Santa, e o maior segredo o maior mistério, o maior segredo desse dia a gente pode colocar como? Qual seria o maior segredo da Semana Santa? Não no âmbito católico, o catolicismo, mas no âmbito cristianismo mesmo. Quando a gente fala sobre a morte e a ressurreição de Jesus, qual seria o maior segredo disso daí? Pode-se dizer que é a revelação do céu para a libertação da humanidade, que esteve cativa todo um tempo, sem oportunidade. Não podemos dizer que o cativeiro terminou, mas surgiu aí, a partir dessa movimentação aí que rege, né, o maior mistério aí da Semana Santa, da celebração da Páscoa, que tem como principal movimentação em Jesus Cristo e a sua crucificação e ressurreição, traz à tona aí uma oportunidade de libertação desse cativeiro que a humanidade sempre teve. Sempre esteve, né, no cativeiro, depois da queda da humanidade, lá de Adão e Eva. E muitas pessoas, assim como eu também, antes de conhecer Jesus, antes de me converter, eu também não dava atenção para isso. Eu entendia que era viver a vida e pronto. Mas hoje em dia a gente já agregou alguns conhecimentos, algumas movimentações aí bem bacana que agregou nessa caminhada com Deus e de viver uma vida saudável também no âmbito espiritual e ter todo um conceito aí sem agredir nenhum tipo de religião, mas trazer o real mistério, o real motivo aí da Semana Santa e da Páscoa cristã. Para todos os cristãos aí, para todos que já aceitaram Jesus, os que têm a pretensão de aceitar e ainda não o fizeram. E eu acredito que isso daí só vai agregar conhecimento mesmo, que é bom. Entendi. Quando a gente fala em Semana Santa, até mesmo fala sobre o cristianismo, a gente sabe que a religião ela é uma das mais a morte pela religião é uma das que mais impacta na vida da humanidade. Por exemplo, se matou muito
pelo cristianismo, né? Por exemplo, teve a Inquisição, né? Então, a Inquisição, em nome de Deus, matou. Isso é fato, isso está na história, né? E a gente vê que hoje a maior dificuldade que o cristianismo tem para poder crescer ainda mais é justamente o preconceito com relação ao que é realmente o cristianismo, né? Porque, assim, no meu ponto de vista, o cristianismo, ele não é apenas um estilo de vida como muitos acham que é. Por exemplo, tem uma pessoa que ela decidiu ser vegana. Ela não come mais carne, né? E tem o vegano que ele não come determinados tipos de alimento. Tem o vegano 2.0 ainda, né? Que é uma pessoa que tem restrição ainda mais sobre a sua alimentação. E o cristianismo, ele não é um estilo de vida. Alguém que decidiu de uma hora para outra, não, o meu estilo de vida é ser cristão. A gente sabe que é muito mais que isso. E muitas pessoas, elas entendem que o cristianismo, ele é apenas uma modinha, né? Como a gente vê muitos artistas entrarem no mundo evangélico, no mundo gospel, né, para poder se aproveitar disso. Isso é fato também, se aproveitar, né? Acaba entendendo que o ser cristão é muito mais do que você escolher uma roupa, né? É uma decisão, né? É uma decisão de vida, de não praticar o que outrora você praticava. Aí você entender que você estava por um caminho e você não está mais. E a gente entende que no mundo a maior luta que o cristianismo tem para poder alcançar outras pessoas, que é a missão de Jesus, né? E tem e tem essas guerras, e tem essas lutas, esses confrontos, essas batalhas que muitas pessoas elas não entendem que elas enfrentam simplesmente porque ela decidiu ser cristã. Então, para fazer a minha pergunta para o senhor, né, que o senhor é pastor, encabeça, né, é uma referência para todas as pessoas que estão indo, né? O senhor conduz essas pessoas. O cristianismo do que era antigamente, quando Jesus veio e pregou e falou, para o cristianismo que é hoje, mudou alguma coisa? Porque o que a gente percebe é que as pessoas estão vivendo um cristianismo meio light, né? Um cristianismo meio leve, meio diferente, né? Eu quero ser cristão, mas na hora da luta, na hora da afronta, ou na hora de negar minha própria vontade, peraí, não é bem por aí, né? Na hora que o calo aperta, né? Aí vem aquele velho homem, ele nasce, ou ele nunca morreu, ele é acordado ali. O senhor acha que mudou? Bom, diante de toda essa pergunta aí, o que compôs essa pergunta, a gente tem que ir por parte. Vamos lá. O que o cristão hoje precisa entender como ponto de partida é primordial. Isso é que a palavra de Deus, ela se cumpre e isso não muda. Então, porque Deus ele é fiel e continua sendo fiel, ele não muda, é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus que libertou o povo hebreu do Egito. Sim. Que decretou a instituição da Páscoa judaica, é o mesmo Deus que se movimenta hoje, na atualidade. E a gente pode usar como conjectura da resposta a palavra de Deus que diz assim: nos últimos tempos o amor de muito esfriaria, né? E eu vejo que é bem o que está acontecendo. O amor de muitos tem se esfriado.
E o que acaba apertando o nosso coração como cristão e ativo e praticante da palavra de Deus é que a gente precisa se apressar, porque o esfriamento do coração vem com uma somatória de informação de que é os últimos tempos. E é difícil de entender isso. Como que eu vou entender que está no fim dos tempos, que não tem mais jeito, não tem mais chance, mas de uma forma geral, o mundo, a humanidade em geral, ela tem percebido, tem sentido tudo isso de uma forma que o que mais tem atraído pessoas para dentro da igreja não é praticar o evangelho, não é servir e aceitar o caminho proposto pelo céu que se chama Jesus. Quando ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, não. São os problemas, as dificuldades, as situações difíceis, quando não dá mais para se resolver, se toma uma posição, o quê? Vai para a igreja, vamos para a igreja, vou buscar a solução dentro da igreja. E não é isso. E desde a antiguidade, essa movimentação de busca por solução, por sinal, por alguma providência para particular, ela já vem se arrastando desde a época que Jesus iniciou seu ministério na Terra. Havia naquela época, né, rapidamente conjecturando aqui, uma movimentação maligna através do governo romano. E tudo isso bateu de frente com a movimentação de Cristo, ao ponto que Cristo veio com veste sacerdotal, e ele não era da tribo de Levi, como indicava a lei. Sim. Mas a lei já não tinha mais sentido naquela época, porque quando fizeram uma aliança com Roma, Jerusalém fez aliança com Roma, os romanos disseram que fazia parte da aliança eles passarem a levantar os sacerdotes e não mais seria um segmento da palavra de Deus. Então você vê que desde aquela época a palavra de Deus já era alvo, né, do poder maligno para que ela não fosse cumprida. E tudo isso gerou na movimentação de Jesus um questionamento. Você veio para mudar a lei porque você é um revolucionário, a princípio eles viam como isso, né? Era o temor deles. Você não tá fugindo da nossa lei, que é guardar o sábado. Hoje ficou instituído mesmo o contrário do que está escrito, sim, que Roma que levantaria os sacerdotes, e Roma não te levantou, nós estamos sabendo disso. E por que você usa uma veste sacerdotal? Por que você vem para curar no sábado? Isso não pode, isso é pecado, isso contraria toda a nossa movimentação, todas as regras e as leis que nós estamos seguindo. Então você veio para mudar a lei, e Jesus disse, eu não vim para mudar, eu vim para que ela seja cumprida. Entendeu? A todo tempo o céu sabe o que está acontecendo, e foi uma revelação já do céu para aquele povo que não acatou aquilo e levou como afronta. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia as pessoas entram dentro da igreja atrás de uma porta de emprego, atrás da solução de alguns problemas, atrás daquilo que não conseguem estancar a sangria desatada que está em prática diante de um estilo de vida longe de Jesus, fora dos caminhos, fora do caminho que foi proposto pelo céu, que é Jesus. Então muitas pessoas olham Jesus como uma pessoa, e nesse momento eu estou colocando Jesus como o caminho que se deve seguir. Ou seja, todo mundo quer essa tal felicidade, todo mundo quer alcançar algum objetivo, realizar algum sonho. Tem uma frase que muito me chama a atenção, eu nem me recordo agora quem escreveu, que diz assim: quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro acorda. Ai, que legal. E eu escutei essa frase e guardei para mim. Bem bacana, traz um incentivo, né, para a gente refletir sobre quem sou eu e o que eu estou sendo para as pessoas. Porque quando eu olho para dentro e acordo, eu começo a me enxergar e percebo o espaço que eu ocupo, e o mundo mesmo. O provérbio mundano diz, né, que o meu espaço termina onde começa o do próximo.
Então, para mim, usar somente o meu espaço, para as pessoas usarem somente o espaço que lhe compete, é necessário ela saber o espaço que ela está ocupando. Verdade. Então, precisa se acordar olhando para dentro de si. Então, eu vejo que a palavra que se cumpre tem que se cumprir mesmo. O cristão que está realmente enganjado na palavra sabe do que eu estou falando nesse momento. E é isso. A palavra vai se cumprir e não tem como hoje distinguir o grau de dificuldade ou a diferença do evangelho lá na época de Jesus para o evangelho de hoje. Então essa percepção que a gente tem de que o evangelho no passado e o evangelho hoje, como ele é encarado, quem mudou foi as pessoas. As pessoas. Foram as pessoas. As pessoas. O próprio mundo, né, tem evoluído, tem crescido sobremaneira. Aí a informatização tem ocupado o seu espaço e tudo isso gera uma mudança comportamental, mas não pode ser abalado diante de um segmento de uma palavra que Verdade. é para ser cumprida. Deus, ele, desde a criação do mundo lá no Éden com Adão e Eva, que o protocolo, a cobrança, né, a regra, a lei, pode-se dizer assim, foi a obediência, né? Vocês podem se alimentar de os frutos de todas as árvores do jardim, menos esta daqui, do conhecimento do bem e do mal. Então não foi o fruto que trouxe a queda da humanidade, e sim a prática da desobediência. Da desobediência. E hoje em dia não é diferente. Deus requer de nós obediência para a gente poder ter um relacionamento real com Deus. E assim, a gente não precisa morrer para encontrar com Deus. A gente pode ter esse relacionamento mesmo em vida. Por quê? Porque houve Jesus, que é o caminho. Entendi. Entrando nessa parte que o senhor falou de Jesus, ele é o caminho, e a questão do Éden para a crucificação, e Deus ele toma novamente a humanidade para ele, né? Porque a desobediência tirou o homem, afastou o homem de Deus. A morte e a crucificação, a morte de Jesus e a ressurreição traz o homem novamente próximo a Deus, né? E dá à humanidade o poder de escolha, o que tinha antigamente, o que tinha na época na época do que Jesus não morreu, no Velho Testamento, que não tinha ninguém que morreu ali pela humanidade, né? Então trouxe novamente o homem próximo a Deus e deixou a humanidade com poder de escolha. Deus novamente, é como se a gente nunca tivesse saído do Éden. Deus falou assim, no meu ponto de vista, eu acredito que, não sei, talvez eu esteja errado, mas tá vendo, ó, você pode pecar, você pode tocar na árvore ou não. Se você não tocar, a gente continua junto. Se você tocar, ou se você pecar, né? Se você fizer o que é errado, está fora novamente. Então, eu acredito que Jesus seria novamente esse elo para trazer a humanidade de volta, justamente nesse período da Semana Santa, como eles dizem, né? Que sexta-feira Jesus morreu, no sábado pegou as chaves da morte e do inferno e no domingo ressuscitou, né? Então, esse simbolismo de Jesus novamente trazer a humanidade para perto, esse simbolismo trazer novamente a humanidade para perto, o senhor acha que, no ponto de vista do senhor, o senhor acha que isso pode ser para muitos, isso aí pode ser só uma ficção, né? Então, as pessoas acham que isso não aconteceu, ou a gente nunca saiu de perto de Deus, a gente nunca saiu do jardim, porque tem gente que acha que Jesus é apenas um cara,
Che Guevara da vida, um revolucionário da vida que passou e morreu e tudo bem. O que você acha? Não, com certeza existe essa questão que fora levantada por muitas pessoas aí, ainda levantada até hoje, de que tudo isso é misticismo, é conto, é histórias e tal, mas existem muitos pontos científicos e muitas pessoas aí que estudaram sobre a vida de Jesus e teve comprovado aí a existência mesmo dessa movimentação divina. E a gente vê que a palavra de Deus, ela nos instiga a entender que assim, Deus sabe de todas as coisas. E eu, quando novo convertido, eu pensava assim, Deus sabe de todas as coisas que vão acontecer. Mas hoje eu conjecturo diferente. Deus sabe de todas as coisas, ou seja, que já aconteceram e que nós não sabemos, porque nós não éramos vivos naquela época. Como, por exemplo, quando Deus pegou o barro e criou o homem. Deus sabe muito bem o que ele fez. E somado com o fôlego de vida de Deus, Deus sabe que isso ia gerar corrupção. O barro com o fôlego de vida de Deus ia gerar corrupção. E por isso que Deus, entendo eu, conjecturo eu agora, colocou um freio na humanidade que foi o quê? A obediência. Entendeu? Eu sei que vocês vão ultrapassar. A gente vê que desde a época que Deus deu a lei para Moisés, né? Conjecturando que Moisés questiona a Deus, mas que lei é essa? E Deus diz, estou fazendo uma lei para um povo corrupto. Para colocar freios. Então Deus sabe o que gerou a somatória do fôlego dele, soprado nas narinas do boneco de barro, com o barro, com o próprio barro. Esse contato, essa fusão, Deus sabe o que deu. Deus sabe o que gerou. Então, eu quero enfatizar aqui agora a sabedoria de Deus do que já passou. Por quê? Porque foi Ele que criou tudo. Né? Como uma cozinheira, quando ela faz ali o alimento, quando ela faz um prato ali, ela sabe o que ela fez. Quem vai comer vai experimentar, mas ela não, ela já sabe o que aconteceu ali. Porque foi ela mesma que fez. E assim eu coloco hoje a sabedoria de Deus. Né? Deus também sabe o que vai acontecer no futuro, mas eu coloco hoje, enfatizo nesse momento o que já passou, porque foi Ele que criou. Então tudo isso gerou uma movimentação divina de acordo com o que Deus fez. E Deus veio passo a passo cuidando da humanidade, como por exemplo o homem não ser eterno. Deus sabe por que Ele fez dessa maneira. Para alcançar a todos. A sabedoria de Deus alcança tudo isso. Então não tem como explicar a Deus, não tem como. O salmista Davi expressa isso no Salmo número 139, né? Que poder é esse? Sim. Se eu for no céu, Deus está. Se eu for nas profundezas do mar, Deus está. Então hoje quem continua insistindo nessa tese é porque não foi a fundo. Existem ateus que estudaram sobre a pessoa de Jesus e se converteram, porque entenderam por A mais B de que cientificamente, pela fé, teoricamente, enfim, todos os sentidos, que aquilo não é só história. Está comprovado a movimentação de Deus, né? O sábio mestre do apóstolo Paulo, Gamaliel, um grande doutor da lei. Sim. Quando ele foi indagado diante ele foi convidado, essa é a palavra melhor colocada, né, para participar daquele mover ali de julgamento sobre os discípulos de Jesus. Mata ou não mata Pedro? Porque Tiago foi morto, a espada, o povo até gostou dessa movimentação, aparentemente deu tudo certo. Então assim, vamos continuar matando esses discípulos até acabar toda essa movimentação cristã aí que defende esse tal de Jesus. E Gamaliel falou, com o perdão da palavra, aproveitando a oportunidade, está lá na Bíblia escrito. Ele disse assim, olha, quantos revolucionários se levantaram aí e caíram sozinhos, morreram no meio do caminho, não deu certo essa movimentação. Então, a gente não tem o que temer. Vamos aguardar.
Se for mais um revolucionário, assim como os outros, ele também vai morrer. E só que se for realmente a movimentação do céu, de Deus, não tem como vencer uma batalha contra Deus. Nós vamos ser derrotados. E foi o que aconteceu. Deixaram Pedro vivo. O próprio Deus usou a sabedoria desse homem Gamaliel para plantar essa estratégia no coração daqueles que queriam tirar a todo custo a vida de Pedro. E não houve essa movimentação. Pedro sobreviveu a esse levante maligno, creio eu, e o Senhor foi glorificado. Então, desde aquela época já há evidências da veracidade de toda essa palavra que a gente tem como referência aqui a Bíblia, né? Sem ofender, mas a gente pode até estender a conjectura que os católicos também seguem a Bíblia. Sim. Então, é isso. Não é só historinha, não é só um plano revolucionário. Não, hoje eu falo isso sem reserva, sem medo de errar, porque existem comprovações científicas. Hoje, se a gente for buscar aqui relatos aí que se tem guardado na história da humanidade sobre estudos científicos que comprovam a veracidade da movimentação de Jesus, a gente vai ter vários. Então, e sem sombra de dúvida, sem medo de errar e nem de agredir ninguém, essa fé que eu professo em Jesus Cristo, que recomendo para quem não professa, comece a professar, é uma movimentação verdadeira. Eu creio. Eu creio. E antes da gente continuar, só pausa para merenda, né? Pausa para merenda, Isso porque eu sei que o pastor aqui tá lutando contra a vontade de cair no prato, mas pode cair. Mas, pessoal, eu quero agora... Tá aqui? Tá comigo? Tá, né? Isso, Bom, antes de mais nada, pastor, pode se servir. Maravilha. Pode se servir aí, os meninos... Pessoal, vocês que não sabem, os meninos aqui, ó, caíram, levantaram a barra das calças e caíram dentro da pizza. E, como vocês sempre sabem, todo episódio nós temos aqui a Toca da Pizza, né? Que é um parceiro forte do podcast. A Toca da Pizza, além de ter pizza de vários sabores, e hoje qual é o sabor que a gente pediu, pastor? Hoje é brócolis com bacon e mussarela. Olha só. Olha aqui, pessoal. Maravilha. Aqui, consegue ver, Jaque? Aqui, ó. Brócolis. Eu nunca comi uma pizza de brócolis, meu. Tá com uma cara muito boa, hein? Tá, né? Pode pegar aí. Bom, a Toca da Pizza é uma pizzaria aqui da região, tá? Ela tem mais de 50 sabores aí, além de ter uma pizza de 8 fatias, uma pizza grande. Ela tem brotinho, ela tem esfirra, beirute, lanches, porções e bebidas, né? Então, além de um espaço fantástico lá para você levar sua família e poder comer a pizza assada na pedra, pessoal. Existe pizza, né, de lanchonete aí, nada contra, pizza do fast food, né, de uma comida rápida aí. Beleza, tranquilo, mas pizza assada na pedra é diferente. Se você quiser comer aquela pizza diferente, com aquela massa fininha, com um baita de um recheio, a Toca da Pizza, tá bom? Toca da Pizza aí, só chamar a Gabi ou o Boneco, né? É a família que toca o negócio, beleza? Então, eu vou provar agora a pizza de brócolis. Aqui, ó. Brócolis, mussarela e bacon. Delícia, hein? Muito boa. Caramba, delícia. Então é isso, pessoal. Se quiser aquela pizza com a borda recheada, Toca da Pizza. Certo? Tamo junto. Valeu, Gabi. Valeu, Boneco. Até a próxima.
E aí, pastor? Tá? Gostoso, hein? Delícia. Muito bom. Samuel tá até quietinho ali já. Aí, ó. O pessoal já comendo Deu sono? todo. Deu sono? Comeu? Come aí. Não comeu, não? Já mandou ver. Bom, nós estávamos falando aí, pastor, a respeito justamente dessa mudança de vida que o cristianismo ele acrescenta, né? Ele acrescenta uma mudança de vida significativa na... Pode comer, fica à vontade aí. Eu não vou interromper o senhor. Pode comer. Mas essa mudança de vida significativa que acontece na vida das pessoas que assumem não a religião, porque a religião ela é uma das causas que mais divide. Eu já vi religiões se unirem em favor de causas, mas é muito difícil a gente ver, né? Talvez por conta da internet as coisas aparecem mais rápido e a gente consegue ver algumas coisas, né? Mas religião também, ela é um sinal de muita luta, muita batalha, muita guerra entre eles mesmo. Sinal desse que é o islamismo e o cristianismo, e um se dá com o outro. Pastores que vão no Oriente Médio são mortos. O budismo também na China, né, são presos, são perseguidos, né? Então a gente vê que a luta contra a fé cristã, aqueles que professam, não simplesmente falam que são crentes, frequentam uma igreja, mas aqueles que têm o Senhor Jesus, têm Jesus Cristo como uma referência, né? Vivem a palavra, eles são a palavra, né? São perseguidos, são mortos, né? São dizimados, né? Na África eu vi, não sei se você chegou a ver, ali no centro africano, né? Que é a parte central da África ali, uma família inteira que é cristã foi jogada dentro de um buraco com um monte de gravetos e ali foi tacado fogo. E os acusadores em volta, não deixando essas pessoas voltarem, né? Foram queimadas, a família inteira foram queimadas. Crianças, né? Da idade dos filhos do Senhor para baixo. Então a gente vê que o impacto que o cristianismo, que a fé cristã, raiz, verdadeira mesmo, a pessoa que ela entende a palavra, aquilo faz tanto sentido dentro dela, que ela está disposta a abrir mão dessa vida, sem pestanejar, né? E dar a própria vida como libação, como o próprio apóstolo Paulo fala, né? Eu ofereço minha vida como a libação, como sacrifício, né? Em favor do outro. Né? Então a gente vê que aqueles que realmente aceitam Jesus como Senhor e Salvador, esses só ganham com perseguições, com a própria morte, né? A morte para eles é só uma passagem, né? Eles só ganham com ela. Então, no meu ponto de vista, né? E aqui é o Hugo falando, né? No meu ponto de vista, as pessoas que realmente entendem o que é o cristianismo, e isso faz tanto sentido dentro do interior da pessoa, porque ela não... ela vive uma vida eterna, ela vive na terra, mas com a cabeça no céu, né? Então, Falo demais, pastor. foi assim, vamos lá, deixa eu tentar conjecturar alguma coisa aqui. O apóstolo Paulo, ele usa um dizer em um versículo bem bacana que diz assim: viver é Cristo e morrer é lucro. Mas vamos conjecturar esse morrer não de morte física, mas sim de uma morte espiritual. E aí a gente coloca, sem um contexto do dizer bíblico lá que Paulo escreveu,
conjecturar um outro exemplo em cima, baseado em que o provérbio do mundo diz o seguinte, que o bem sempre vence o mal. Então existe o bem e existe o mal. Então eu conjecturo assim, que o ser humano sem Cristo, ele não é uma pessoa boa. Nós não somos pessoas boas, nós nos tornamos pessoas boas quando nós temos o Espírito de Deus com todos os seus frutos no nosso coração. A gente passa a ser uma pessoa boa. E é isso que transforma o interior da pessoa. E diante dessa transformação, aceitei Jesus. A partir daí, eu comecei a mudar o meu comportamento, alicerçado no conhecimento da palavra. E, por exemplo, eu ainda não me sinto apto de fazer a obra. E eu vou falar, fazer a obra, eu vou mudar agora, fazer o bem. Por quê? Porque o mal do mundo, o mal que o mundo colocou dentro de mim, me impede de fazer o bem. Então, eu só deixo de fazer o mal. Aí, então, eu fico tranquilinho dentro da igreja, a minha conversão tem um resultado positivo, entre altos e baixos eu vou resistindo. Mas a coisa só vai começar a pesar, na minha conjectura aqui, quando eu entro no provérbio mundano, no provérbio popular, né? No dizer popular que diz que o bem vence o mal. Então, quando eu começo a praticar o bem, eu compro uma briga com o mal. Eu começo a incomodar o mal. Entendi. Então fica desse jeito, eu me converti, aí eu só deixo de fazer o mal, mas não pratico o bem. Então o mal ainda está dentro de mim. Eu só estou resistindo a não fazer mais o mal. Por quê? Porque eu me converti. Bacana. Mas aí eu percebo, chega uma época da minha conversão que eu percebo que eu preciso praticar o bem. É saudável praticar o bem. Eu sou instigado pela palavra a praticar o bem. Aí sim começa uma briga. Do bem contra o mal. É uma batalha. De uma guerra que só vai terminar quando Jesus voltar. E será que foi isso que Jesus quis dizer com relação a negar a si mesmo? Que essa maldade da humanidade pessoa, do ser humano, né? Porque da carne ainda tá dentro dele. Será que Jesus foi isso que ele quis dizer? Em falar assim, ó, negue-se a si mesmo. Quer dizer, tem como eu seguir Jesus sem eu negar a mim mesmo? Não. Não tem. Para seguir Jesus, eu já estou negando a mim mesmo. Porque não é confortável seguir Jesus. Aceitar Jesus e deixar de fazer o mal, como eu já disse agora há pouco na minha conjectura, é bem tranquilo. Mas por que não é confortável? Porque eu preciso fazer o bem. E quando eu faço o bem, eu compro uma briga com o mal que está dentro de mim. E continuando a conjectura de que esse mal está dentro de mim, eu mesmo vou ser confrontado com a prática do bem. E quantas pessoas falam, poxa, eu fiz o bem e me arrependi, eu fiz o bem e recebi ingratidão. Mas todo esse sentimento está dentro de mim. Como, por exemplo, eu sempre, no tratar das terapias com as alunas que eu tenho na casa, quando há uma movimentação de ira e gera uma contenda, eu chamo a pessoa no particular, eu chamo a menina no particular e falo pra ela, você que tá com problema. Mas por quê? Foi a outra pessoa que me irritou e aí gerou toda essa briga, eu não fiz nada. Eu sou vítima. Mas a ira tá dentro de quem? Da pessoa. Tá dentro de mim, então você que precisa de ajuda. Entende? Até porque ira é um fruto da carne, então não tem como tirar de nós. Então eu preciso praticar o bem pra poder vencer essa ira que está na minha carne. Mas quando Jesus entra numa pessoa, pastor, ele não causa transformação no interior dela? A velha criatura não morre? Adormece. Pode-se dizer que adormece. É. Quem tem que matar essa velha criatura é eu mesmo, através da prática do bem. Né? O provérbio humano diz assim que... qual foi o raciocínio que eu ia falar? Jesus até me fugiu aqui.
É tanta informação que me fugiu aqui. Mas daqui a pouco eu lembro. Então, nessa mesma linhagem de que o bem é que vence o mal, então eu preciso praticar o bem para vencer o mal. E se eu fico parado, estacionado, é chamado isso de zona de conforto. Isso vai de encontro com aquela passagem que está diante de nós, o bem e o mal, né? A vida e a morte. E a palavra de Deus, ela nos confronta. Porque eu lembro quando novo convertido, eu só frequentava os cultos. Eu ia pro culto, voltava para casa. Ia pro culto, voltava para casa. Eu trabalhava, ia pro culto, voltava para casa. De repente, eu comecei a pensar, eu preciso. Minha mente começou a ser renovada. E eu preciso fazer alguma coisa. De tanto ouvir a palavra, eu entendi que não bastava somente eu escutar a palavra, eu tinha que praticar ela. Então eu preciso fazer o bem para alguém. E quando eu comecei a fazer o bem, não foi tão confortável assim para mim. E esse é seguir os passos de Jesus Cristo, é fazer o bem pro próximo. Então, isso começou a me incomodar. Por quê? Porque eu estava diretamente em batalha e confrontando o mal que está dentro de mim. Você vê que raciocínio meio maluco, né? Tipo, eu faço bem para alguém e eu que sou confrontado? Eu que sou confrontado. Por quê? Porque eu tomei uma iniciativa de travar uma batalha contra mim, comigo mesmo. Entendeu? Então, é isso. Você vê que as pessoas que não têm Jesus, elas podem até ajudar pessoas, mas elas não praticam o bem. Entendi. Porque, veja bem, se você tá com um problema financeiro, que tá gerando um problema familiar ou uma contenda entre amigos, e eu te empresto um dinheiro, eu só tô te ajudando, eu não tô te fazendo bem. Entendi. Entendeu? Eu vou te ajudar a sair daquela situação, mas e o que aquela situação gerou? Eu posso fazer o bem sem ser bom. É isso? Sem ser bom? Ou não? Não, porque quem faz o bem é porque tem bondade, né? Ah, é? Quem faz o bem tem bondade. Eu posso não ser bom e ajudar pessoas. Entendi. Isso é que faz pessoas se sentirem bondosas, porque eu falo, eu ajudo as pessoas, então eu não sou ruim, eu sou bom. No contexto que a pessoa tá falando é isso, eu mesmo, quantas vezes eu digo, eu não sou ruim, eu até ajudo as pessoas. Entendeu? Então eu me achava bom. Entendi. Sem nem ser bom, só porque eu ajudava as pessoas. Só porque ajudava. Então, eu ajudar você financeiramente a sair de um problema não vai resolver a tua vida. Só vai dar uma pausa até você se envolver em outro problema que vai gerar novamente toda a sangria desatada. A gente vê que, cortando o senhor, a gente volta. A gente vê que Jesus, ele foi morto por pregar a paz, o amor de Deus e o amor ao próximo. E muito disso confrontou diretamente os fariseus, os religiosos da época. Que, por exemplo, o senhor que trabalha com mulheres em drogadição, em recuperação de mulheres de drogadição, Jesus cita até uma situação, hoje sábado, cita uma situação de uma ovelha dentro de um buraco, a gente não tirar a ovelha dentro de um buraco. E eles acharam absurdo isso. Como assim? Eu tenho um animal dentro de um buraco e eu não vou tirar? Eu não vou tirar? E isso que o senhor falou veio de encontro por quê? Porque a bondade, né? As pessoas querendo ser bons acabam sendo mal interpretados. Querer fazer o bem, um exemplo, né? São mal interpretados. Então, eu queria ver com o senhor que se o senhor já foi, um exemplo, o senhor já foi mal interpretado por fazer o bem, ser injustiçado por conta disso? Sim, a todo tempo. A todo tempo, porque o bem, ele
além de eu comprar uma briga com o mal que está dentro de mim, eu acabo afrontando o mal que está nas outras pessoas também, que não se sentem mal, não se sentem uma pessoa ruim, porque ajudam pessoas. Entendeu? Então o mundo ele confecciona esse tipo de raciocínio. Eu ajudo alguém, eu sou bom. Me lembro que um jovem rico chega para Jesus e fala: mestre, é bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz: por que me chama de bom? Bom é Deus que está no céu. Mas ali naquele momento, Jesus ele tirou a divindade dele e se colocou como ser humano. Eu sou ser humano, bom é Deus que está no céu. Então, é contrário o pensamento e existe uma batalha. Fazendo algum ajuste aí na sua colocação, eu coloco assim: Jesus ele não morreu por ter pregado o amor. Ele morreu porque é a propósito de Deus. Entendeu? Então, assim, não tem como impedir o propósito de Deus. Às vezes, conota alguma consequência ou decepção ou algum sentimento contrário dentro de mim, que por eu fazer o bem. Por eu fazer o bem, eu estou recebendo ingratidão. Por eu fazer o bem, eu estou sendo mal interpretado e estou sofrendo as consequências disso. Estou sofrendo injustiça e tudo mais. Mas tudo isso é atraído pelo desejo do meu coração como ser humano. Porque por mais que eu me converto e professo a fé em Jesus Cristo, eu não deixo de ser ser humano. Eu não viro anjo. E o céu, ele não recruta fiéis para serem vistos. Sim. Entendi. É para servir. Independente do que aconteça. O céu nos garante a proteção pela obediência. E a misericórdia de Deus alcança a todos. Quem professa a fé em Cristo e quem não professa. Porque Deus, ele é misericordioso com todos. Deus não faz acepção. Então o senhor acha que ter essa visão de, poxa, Jesus morreu por amor, tadinho e tal, e ter uma compaixão de Jesus pelo fato dele ter morrido e tratar ele como coitado, e o senhor mesmo falou agora que foi propósito de Deus que ele morresse. E é profético mesmo, né? O profeta Isaías mesmo fala a respeito disso, que ele veio para cumprir a profecia, né? Ele veio para cumprir a profecia. E aí eu entender que eu ter pena de Jesus, o fato dele ter morrido, se não fosse isso, não teria salvação. Então essa pena que eu tenho, né, que muitos dos evangélicos têm, do mundo cristão tem, o cristão tanto cristão católico como cristão evangélico, eu não sei como que eu posso colocar, mas ter essa pena de Jesus, dele ter morrido dessa forma, se ele não tivesse morrido, a gente não teria acesso novamente ao reino, né? Não teria. Não teria renovado essa aliança com Deus. Então, hoje, servir a Deus é muito mais profundo do que a gente imagina quando novo convertido ou quando não conhece o Evangelho. É não se levantar em hipótese nenhuma, em circunstância nenhuma contra Deus. Por esses dias eu passei uma experiência na faculdade. Um pastor que é aluno lá da faculdade e um missionário, eles entraram num debate entre a história deles lá e tal, o pastor defendendo a liderança, uhum, e o missionário colocando a experiência que ele teve com a liderança como negativa. Que ele pediu ajuda na igreja e não se sentiu ajudado. Não foi ajudado. Para ele não foi atendida a expectativa dele particular. E aí ele começou a levantar tópicos de insatisfação diante disso. E o pastor começou a reivindicar a posição de uma liderança. E começou aquele debate entre os dois, e eu no meio quieto, pedindo direção de Deus ali.
E de repente Deus me deu uma autoridade ali, eu intervi na situação, eu falei assim, olha, negativo. Um pastor, um missionário, diante da situação que está sendo questionada aqui, ó, eu acredito que os dois estão errados, não pode. Nada pode abalar o evangelho. O evangelho não é para ser criticado, o evangelho não tem diretriz nenhuma que abra oportunidade de crítica. É inabalável. Agora, expectativas particulares, a Bíblia diz assim que Deus não tenta ninguém. E nós só somos tentados pelo desejo do nosso coração. E a Bíblia diz mais, quão perverso e enganoso é o coração do homem. Né? Na psicologia, falando no âmbito psicológico, se diz que o inconsciente do ser humano tem uma linguagem própria. E ela não é a mesma linguagem que nós falamos. Então a gente não consegue entender o nosso subconsciente. Ele até fala conosco, mas a gente não entende, porque é outra língua. E a gente só vai perceber o inconsciente quando ele vem para o consciente. Quando ele vem para a nossa língua. Só que aí já é tarde demais, aí ele já está se manifestando. E muitas vezes de uma forma estrondosa. E a gente acaba perdendo o controle da situação. Então funciona dessa maneira. Eu vejo que quando eu pratico o bem para alguém e não consigo imitar Jesus no resultado, que Jesus, quando foi traído por Judas, quando Judas deu um beijo nele, ele falou, por que vieste, amigo? E ele já sabia bem antes. Por ser 100% Deus também, ele já sabia que iria acontecer aquilo, estava escrito. Não era necessariamente Judas, não precisava ser Judas, mas que alguém iria trair, iria. E Judas fez a escolha. Mas nem assim Jesus se abalou e saiu fora do propósito. A mesma coisa com a gente. Entendeu? É escolher seguir Jesus até o fim ou chegar no fim e negar Jesus. Como aconteceu no ensinamento com Pedro. Pedro negar Jesus por 3 vezes foi um ensinamento para nós hoje, cristão. Quando chegar no fim? Qual vai ser a minha decisão? Vai continuar seguindo Jesus ou vai negar ele? Então, quando eu entro em contradição, me atrapalho diante das situações e fico indeciso, seguir ou não os passos de Jesus, mesmo no inconsciente, eu estou negando Jesus. Então, por exemplo, eu faço bem para alguém, sou confrontado com o mal que está dentro de mim, gera uma batalha. Aquele inconsciente que está gerando desejo no meu coração que eu nem estou percebendo, acaba trazendo alguma coisa de fora para somar com o mal que está dentro, para dar força para ele, para vencer o bem que está lutando contra. Entendi. Se é que deu para me entender. Sim. Então, tudo isso que acontece é a tentação do meu próprio coração. Porque às vezes a gente fala assim, não, a glória é de Deus, mas até que ponto a glória é de Deus? Não, estou com Jesus Cristo até o fim, até que fim? Qual é o fim? O exterior pode falar algo, mas o interior pode não ser isso. Na terapia eu costumo classificar isso como agente interno e externo. Então, tem um agente interno agindo dentro de mim, e o agente externo, ele acaba sendo puxado, tragado pelo interno para buscar força e não perder a batalha. Entendi. Eu comigo mesmo. Então tudo é gerado dessa maneira. Não dá para colocar Deus no meio das minhas batalhas interiores. Não dá para culpar Deus pela ingratidão. Ah, Deus, ajudei tal pessoa, recebi ingratidão. Ah, não vou ajudar mais ninguém. Deus não tem nada a ver com isso. Deus nem se envolve com isso. Isso aí é resultado de escolhas que eu preciso fazer ou já fiz. Você resolveu fazer o bem para alguém, você iniciou uma batalha com o mal que está dentro de você. Isso não muda. Para qualquer situação. Entendi. A gente pode fazer a conta que for, mas o resultado vai ser sempre esse. Vai chegar nesse denominador comum. Eu travei uma batalha eu comigo mesmo.
O apóstolo Paulo fala também sobre isso. Fala o bem que eu quero fazer, se eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo por fazer. Também lá no final ele fala assim, né? Combati um bom combate. Sim. Ou seja, ele batalhou contra ele mesmo. Encerrei minha carreira e guardei a fé. Então, quando ele fala combati um bom combate, eu conjecturo agora aqui, sem usar contexto, que ele estava dizendo, eu batalhei comigo mesmo. Eu travei uma batalha eu comigo mesmo e venci. Mas isso não é utilizado. Pode comer, toma o refrigerante aí. Toma refrigerante aí que fica tranquilo. Isso não entra não é entrar em contradição, mas isso, o pessoal que utiliza de meios para poder se safar na hora do pecado, não utiliza isso como muleta, fala assim, mas poxa, a carne falou mais alto. Eu pequei, a carne falou mais alto e aí eu não resisti, né? Eu roubei, eu traí, eu menti, eu me prostituí. Isso não é utilizado como muleta, porque para mim, uma pessoa que ela é realmente convertida, ela vai se confrontar diariamente, ela vai se batalhar diariamente, ela vai travar uma guerra interior dela, falar assim, mas Jesus entrou, tá tudo lindo aí dentro. Jesus entrou e transformou o seu interior e o seu velho eu já não existe mais. E parece que tudo é graça. Quando se fala de evangelho, Jesus entrou, eu aceitei Jesus, Jesus entrou, é tudo lindo agora. E a verdade é que não é assim. Não tem como, porque a gente não deixa de ser humano. Esse é o tópico principal. E a muleta que esse pessoal utiliza justamente, eu sou homem, não resisti àquele rabo de saia. Então, o mal que está dentro de mim se manifestando com palavras. É desse jeito. Entendeu? Então, existe uma tentação. Quando a Bíblia fala Deus não tenta ninguém, é porque existe uma tentação. E essa tentação, ela é atraída pelo desejo do meu coração. Entendi. Então é isso, o ser humano é isso. Então, aí a gente tem que reconciliar o ser humano que renuncia à própria vida, abrindo o coração para o Espírito de Deus reinar. E Deus passar a reger aquela vida, a dominar aquela vida, a guiar aquela vida. Porque para andar com Jesus, né, para andar no caminho, é necessário ter essa renúncia da humanidade. Sim. Mas eu não deixo de ser humano. Então, hoje em dia eu digo, só sabe o que é renúncia quem renuncia. Como, por exemplo, eu já tratei pessoas que têm dificuldade de perdoar. E eu perguntar, mas o que acontece? Porque eu não sei, mas assim, eu não consigo. Tem algo dentro de mim que eu não consigo perdoar. E como que eu faço para perdoar? Você quer perdoar? Quero, então perdoa. Porque esse obstáculo só vai cair quando você perdoar. Não tem como você primeiro programar o perdão. Programar. Quando sai o obstáculo, eu perdoo. Não. O obstáculo sai quando você perdoa. A prática vem na frente do obstáculo. Entendi. Então é dessa maneira, é tudo na prática. O irmão de Jesus, Tiago, ele expressa isso na palavra. Aquele que ouve a palavra e não pratica é como um homem que se olha no espelho e contempla-se a si mesmo, ou seja, não houve transformação. A humanidade nele está estancada nele. Não houve transformação nenhuma. E pior do que isso, quando vira as costas nem se lembra do que viu. Ou seja, mesmo que viu um homem todo arrebentado, continua se arrebentando. Porque não se lembra do que viu. Né? E o que os olhos não vê, o coração não sente. Então, é bem complexo quando a gente para falar de prática da palavra de Deus. Assim como também, se a gente fosse puxar um âmbito teológico da coisa, né? A teologia traz explicações justas, né? E bem plausíveis diante de uma movimentação divina pela letra. Mas assim, eu trabalho muito com a prática porque eu trabalho com um público que não conhece a letra.
E a palavra diz: aquele que suporta uma feijoada não subestime quem só toma um leitinho. Mas e o que importa é praticar a palavra, porque é a prática da palavra que gera transformação. É a prática do bem que vence o mal. E não somente parar de fazer o mal, deixar de praticar o mal. Então a gente pode entender que o maior segredo desses dias que se comemoram a Semana Santa, o maior mistério seria a revelação Da oportunidade que nós temos, através de Jesus, de nos tornarmos uma pessoa melhor a cada dia. Que legal. Diante de Deus e diante do próximo. Que legal. Porque o ano passa, né? E rápido ou não, rápido para alguns, Sim. demorado para outros, depende da situação que a pessoa está vivenciando, né? E muitas vezes no dia a dia, até para o cristão, se torna distante essa essência. Isso acaba esquecendo, né, pastor? Que é a porta de entrada para a revelação, para a maior revelação, que é Jesus Cristo. Que a pessoa acaba esquecendo no seu dia a dia, na sua rotina diária, acaba esquecendo. E a gente não tá falando aqui de ficar 24 horas na igreja, cantando, louvando, adorando, meditando. A gente tá falando da prática mesmo. Da prática, da obediência, acordar e afastar até os pensamentos de desânimo. Pô, eu acordo um dia ensolarado, cheio de grana no bolso, é dia do pagamento e tal, aquele negócio, algo que me levanta o meu ego, me alegra, aí eu tô positivo. Aí eu acordo um dia, nossa, eu tô gripado, eu tô com febre, tal, aí, pô, esse dia eu tô pra baixo. Ah, não tô bem hoje, não tô legal, eu tô pra baixo. Não! Existe um Deus que nos sustentou a noite inteira e nos colocou de pé pela manhã. E essa oportunidade veio através da morte e ressurreição de Cristo. E como a gente conjectura, né? Assim, mas eu tenho que ir pro médico em vez de eu ir pro trabalho, tal, que ele não queria. Então, quantas vezes você vai pro trabalho reclamando? Aí vai pro médico reclamando. Então, assim, quem sabe Deus tá te levando no médico para que alguém se converta lá? Para que alguém ouça uma resposta de oração lá. E daí por diante. Porque conjecturando que Deus... A palavra de Deus diz assim, que Deus não dorme nem tosqueneja. Ou seja, Ele trabalha de dia e de noite. E não só na minha causa, mas na causa do próximo também. Do próximo. Então Deus quer me usar tanto no trabalho, como no transporte, como no mercado, como no pronto-socorro. Por quê? Porque Ele não dorme nem tosqueneja. Legal. Quando a Bíblia fala da história de Ananias e Paulo, né? Uhum. Paulo tá lá naquela casinha na rua direita, mas quando o Espírito de Deus revela para Ananias, que era um dos discípulos de Jesus, ele fala assim, ó, vai até a rua direita. Ele foi resistente ali, né? Mas assim, o Espírito Santo de Deus foi bem claro, disse pra ele assim, ó, que tem um homem lá de nome Saulo, que tá cego e você vai devolver a visão pra ele, porque ele está orando. A Bíblia relata isso, porque ele está orando. Então assim, Ananias, ele foi a resposta da oração de Paulo, aqui na terra. Legal. E muitas vezes acontece com a gente, assim, eu já preguei sobre isso. A gente quer resposta de oração da parte de Deus, mas não quer ser a resposta da oração de alguém. É verdade. Tem que ter a mesma importância, porque para mim amar o próximo como a mim mesmo, eu preciso me importar com isso. É verdade. Outra conjectura que eu faço direto na casa, as meninas falam lá, mas eu não tenho nada. Quem sabe o seu nada é tudo para outra pessoa. Tudo para outra pessoa. Verdade. Na fila do supermercado. Não é verdade? No hospital. Às vezes um bom testemunho, né? Um posicionamento, uma atitude não de ajuda, mas de bondade mesmo, de fazer o bem. Às vezes nem a palavra, né, pastor? Nem falar. Pode tomar. Bondade fruto do Espírito Santo. Às vezes nem a palavra, como o senhor mesmo falou, são as atitudes, é o testemunho da pessoa, né?
Esses dias eu tava comentando, lá onde eu moro, lá tem uns rapazes lá que eles usam drogas, trabalham no tráfico e tal. E eu, em oração, falava assim, eles passavam por mim e nem me cumprimentavam. Quando eu olhava, eles baixavam a cabeça e viravam a cara. E eu olhei a Deus e eu falei, Senhor, por que essas pessoas estão me menosprezando? Às vezes eu quero até falar do teu amor e não consigo. Eles viram a cara, tal. Antigamente eles me cumprimentavam quando eu não andava com Jesus, agora eu com Jesus. Eles não dão uma oportunidade nem para me cumprimentar. Né? E poucos dias depois dessas palavras que eu coloquei em oração, isso é importante, você falar para as pessoas, falar em oração. Porque quando a gente fala em oração, é diferente. Aí é lugar secreto, né? Você vai no teu quarto, Santo dos Santos, né? Fecha a tua porta, né? Quando fecha a porta ali dentro é só você e Deus. O maligno não pode escutar o que você está falando. Porque você entrou na presença de Deus. É diferente de você comentar com outra pessoa, mesmo sendo de Deus. Entendeu? Aí o quarto não tá fechado. É uma intimidade, né? Aí o maligno pode ouvir também. É uma intimidade. E ali o rapaz passou. Quando eu olhei, ele baixou a cabeça, passou, e ao mesmo tempo eu nem percebi, ele voltou. E ele falou assim, olha, continua assim, hein? Parabéns pra você. Eu tenho visto que Deus é na tua vida. Deus tá te honrando, hein? Continua assim, firme. E foi embora. Na hora que ele tava indo embora, ele falou, um dia eu também quero. Olha. E aquilo foi a resposta da minha dúvida. Do Espírito Santo de Deus traduziu no meu coração assim, eles estão te vendo sim. Continue dando bom testemunho sim, porque Deus está agindo. E muitas vezes a gente acaba sofrendo as consequências de lutar contra Deus. De eu acho que Deus não está agindo, eu acho que Deus não está fazendo, porque Deus não está fazendo do jeito que eu quero. O que eu quero é ir lá, pôr a mão no enfermo e ele ser curado. Só que eu vou lá, ponho a mão no enfermo e ele não é curado. E eu penso, Deus não agiu. Muitas vezes eu vou além disso, vai no médico porque isso aí não é espiritual não, como se fosse, Deus tinha agido na minha vida. Então Deus não está para atender a nossa expectativa. Deus está movimentando um propósito que ele determinou para nos levar para o céu. Legal. Então é muito mais profundo. O nosso vocabulário ou a nossa intenção de servir a Deus não funciona. O provérbio popular diz, né, que de boa intenção o inferno tá cheio. Tá cheio, verdade. Então não basta somente eu ter a intenção. Eu preciso fazer, eu preciso praticar. Eu preciso sair do meu lugar de conforto. Isso me confronta. Porque existe um mal dentro de mim, existe um mal na minha carne, que é os frutos da carne. É por isso que eu tenho que renovar a mente. O apóstolo Paulo dizia, eu tô preso, mas a palavra tá livre em mim. A palavra de Deus tá livre. Nada que impeça de Deus agir. Verdade. Aquele enfermo de frente ao tanque Betesda, 38 anos. Jesus chega e fala que quer ser curado. Ele fala, mas quando o anjo vem e move as águas, não tem um homem que me auxilie para chegar até lá e vem outro na frente. Jesus falou, levanta, pega a tua maca e anda. O levanta não é de se levantar da maca porque ele estava deitado, mas o levanta é assim, obedece. Obedece a minha palavra, pega a tua maca e anda. Nem essa enfermidade vai te impedir de andar na minha presença. Então Deus muda a história desse jeito. Enquanto ele estava esperando pelo homem, ele estava 38 anos deitado na maca. Ele obedeceu a palavra de Jesus, ele já começou a andar, já foi diferente. E essa transformação que a... Já foi diferente. E essa então, a gente precisa colher essas informações da palavra e trazer para o mundo prático. Porque tem pessoas que são leigas. Tem pessoas que estão com o coração endurecido, assim como um dia eu tive. E não dão atenção para a essência da palavra. Então, cabe a nós que entendemos, que recebemos essa revelação de Deus, mostrar na prática. Porque as pessoas olham e falam, poxa, ele está fazendo, está dando certo, vou fazer também. E daí por diante. Legal. Então, a prática ela tem tanta importância quanto a letra. E isso é muito importante, né, pastor? Porque é justamente a prática
é a prática que a gente vê que é difícil as pessoas entenderem, né? Porque não é. A gente vê muitas pessoas falando que são de Deus, aí volta naquela questão lá no início, que muitos artistas, muitas celebridades, pessoas aí da mídia falam assim: ah, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu entrei pra religião tal e tal, mas no fundo, quando é a parte principal de não só apenas falar, mas você mostrar através da sua atitude, que a coisa já é diferente. A gente não vê a prática. E a gente sabe que a prática, ela é o diferencial na mudança de vida mesmo, né? Mas também só sabe que é o diferencial quem pratica. Quem não pratica fica no mesmo teor. Né? Eu costumo agregar isso a um dizer, né? Que o próprio cristão tem mania de dizer por aí, sempre que tem oportunidade, para a gente mergulhar em águas profundas. Eu vejo essas águas profundas como a prática da palavra. E nada justifica eu não praticar a palavra. Ah, porque o mundo não está praticando, as pessoas não estão praticando. Não, eu vou praticar. Eu não vou ser maldizente, porque os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Eu não vou sair fora das ordenanças de Deus, porque eu sei que Deus exige essa obediência de mim. E daí por diante. Então, assim, só sabe o que é prática também quem pratica. Então a gente não precisa ficar assustado ou escandalizado quando alguém fala que é e não é? Não. A gente tem que continuar praticando. Porque quem pratica recebe essas revelações, não anda enganado. Entendi. Não anda nem enganado e nem confundido. Essa é uma das recompensas, das principais recompensas de quem pratica a palavra de Deus. Não anda nem enganado e nem confundido. As pessoas podem vir falar de um, falar de B, falar de C. Para você aquilo não vai ser nada, não vai nem te afetar. Por quê? Porque você está praticando a palavra. Você está em outra dimensão, não é? Agora, quando a gente não está praticando, a gente gosta de escutar essas críticas, gosta de participar, gosta de fazer uma participação até num comentário e tal. Por quê? Porque eu não estou praticando. Ser um juiz, né? Porque acabar condenando. Não estou praticando. Quando a gente está praticando, a gente fica totalmente fora de toda essa movimentação, né? A gente não acaba nem entrando em... Fica imparcial, não. Em confronto. Antigamente, quando alguém chegava falando alguma coisa pra mim, eu já... Ah, quem foi? Nossa, é mesmo? Me conta direito, como é que foi isso? Hoje em dia, não. Eu escuto e... Entendeu? Se possível, mudo de assunto. Legal. Ou então nem entra em assunto nenhum. Melhor é se afastar. Fugir da aparência do mal. Legal. E daí por diante. Então, tudo é a prática. A prática... Ela até te leva para a letra, né? Mas a letra, ela não te agrega a prática se você não quiser. Entendi. Então, a prática é tudo. A prática tanto para quem tem a letra como para quem não tem. Não tem. Quem pratica as ordens divinas, ele é atraído pela letra, porque ele quer ler Bíblia, ele quer aprender, quer se aprofundar naquilo, porque tá vivenciando a paz que excede todo entendimento, tá sendo participante de um relacionamento com um Deus que tem um amor incondicional, que é dotado de uma infinita misericórdia, ou seja, eu erro e nem sou punido. Nossa, que Deus é esse? Porque o mundo aí fora não perdoa. Errou, você vai ser cobrado. Em todas as instâncias. Agora, com Deus, não. Você pode errar que Deus não vai te cobrar. Mas também não isenta dele de colher aquilo que ele fez de errado não, também. Sim, isso é lógico. Essa é a lei da vida, né? É a lei da vida, é a lei da semeadura. A gente só vai colher aquilo que plantou. E a conta vem mesmo. Isso é fato. Mesmo estando na presença de Jesus ou não estando, professando a fé em Jesus, eu sofro essa consequência, a lei da vida. Se eu faço escolhas de uma vida saudável, eu vou colher uma vida saudável. Se eu faço uma escolha de uma vida desregrada, eu vou colher as consequências dessa minha escolha. E seja lá o que for vir, vai vir, pronto. Aí não adianta eu perguntar, Deus, por que isso, por que aquilo? Porque Deus é justo. Então, assim, Deus é intocável. Não tem argumento para envolver Deus.
E nós temos que começar a defender isso, nós temos que marcar nossa geração. Fazer o bem é comprar uma briga com o mal mesmo. Por isso que não é confortável. Tem pessoas que optam, não vou fazer o bem. Porque não é confortável. Não é. Entendi. Só quando a gente vai colher os frutos que a gente percebe que, tipo, a gente venceu, né, o mal. Mas confrontar o mal é desconfortável. A gente se vê à beira Do abismo. um colapso, né? É difícil entender. Fala, poxa, eu só tô fazendo bem, e olha o que tá acontecendo e tal, né? Então procura ter essa visão. Imagine Davi, ele venceu o gigante e recebeu a recompensa pela aquela batalha. Sim. Que ele venceu, e logo na sequência Deus permitiu ele ser perseguido, não só pelo rei de Israel, Saul, mas também por todo o exército. Aí aquilo era o quê? Era falta de sorte? Era punição por algum erro? Era uma escolha divina? Não. Aquilo ali foi um treinamento que Deus iniciou com ele, porque Deus já tinha o trono reservado para ele. Deus avisou lá atrás, na Bíblia está escrito. Falou para Samuel, já tenho eu escolhido um homem segundo o meu coração, para poder tomar posse do trono de todo Israel. Então já era propósito de Deus. E Deus tinha que treinar ele. Por quê? Porque o rei de Israel ia passar por batalhas nas guerras. E ele teria que ter esse treinamento de guerra para poder vencer. Davi já tinha vencido o urso, já tinha vencido o leão, mas ia ser muito mais do que isso, ia ser exércitos inimigos. Então, por isso que Deus permitiu toda aquela perseguição, mas permitiu só até onde ele suportou. Tanto é que Deus se revelou para ele, conjectura-se, né? Não é esse contexto, mas Sim. porque quando Davi está no deserto de Parã, não tem estudos que indicam que situação ele estava passando para ele perguntar de onde virá o meu socorro. Mas agrega-se, se aproxima de que ele estava fugindo de Saul, então dá para se conjecturar isso, e que ali ele naquele deserto, indicando que deserto é lugar de nada, ou seja, ele estava sozinho, sendo perseguido, e Deus ali quis ter uma intimidade com ele. Então ele pergunta de onde virá o meu socorro, e Deus, o próprio Deus revela para ele, e ele responde, meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, ou seja, meu socorro não vem dos montes, vem daquele que criou os montes. E ele precisava saber disso, que Deus estava com ele, sempre esteve com ele. Isso eu costumo conjecturar que é um renovo de Deus para as nossas vidas. Sim. Ele revelar que está com a gente. De uma forma ou de outra. Ele vem consolando e refrigerando a nossa alma e o nosso coração. Se mostrando presente. Eu tô com vocês. Porque na dificuldade a gente começa a perceber, temer e tremer, perceber que o negócio tá ruim, e a humanidade começa a gritar, e a gente começa a perceber que a gente perde o foco de Deus. E foca na dificuldade, foca na tempestade, no problema. E aí Deus vem e se revela para nós. Pra gente poder, calma, isso vai passar. E eu não vou passar. Eu permaneço para sempre. Entendeu? Então essa é uma teoria de prática, uma das teorias de prática, né? Mas vai muito mais além do que isso. Entendi. Vai muito mais além. Entendi. Bom, pastor falou de faculdade alguns minutos atrás. O pastor tá fazendo faculdade, tá não, pastor? Então... Estamos pastor nessa fazendo movimentação aí. Né? Fazendo psicologia. Bom, antes da gente chegar nos momentos finais, né? Eu vou falar de uma parceira que nós temos aqui no canal, que é a Unileia, né? Que é a faculdade com mais de 1.800 cursos, né? E graduação e pós-graduação reconhecidos pelo MEC, certo? Ele tem uma plataforma inovadora 100% online, que hoje é a sensação, né? Que o online veio para ficar, e antigamente o pastor, né? Como eu conheço ele, a gente já conversa há muito tempo, eu sei que ele está fazendo presencial. Mas
aqueles que querem fazer online, você tem a opção de fazer aí o curso que você quiser, né, dentro da plataforma. Além da plataforma, né, para você estudar, existem algumas vantagens de ser aluno da Unileia. Existe um clube de vantagens exclusivos para quem é aluno, né? Existe um sistema de indique e ganhe. Existe o Centro de Carreira e Oportunidade, que é um local online onde você vai ter acessos a poder ganhar, né, no centro de carreira. E o inglês Carnegie, que é eu acho que é isso, né? Carnegie é o inglês que, se você quiser agregar isso dentro do seu currículo, isso pode te ajudar ainda mais. Então, você que está pensando em fazer uma faculdade, a gente sabe que quem estuda, né, tem mais oportunidades. Então, se prepara. 2023 já começou faz tempo, estamos no 4º mês do ano aí, e dá para você iniciar ainda hoje o seu curso, tá? O legal é o seguinte, que você é acompanhado pelo WhatsApp mesmo. Para você entrar em contato, aqui na descrição desse vídeo tem o link para você acessar a Unileia e ser aluno aí um dos mais da faculdade que mais cresce no Brasil, né? Que é, na verdade, que é a maior do Brasil em cursos online, tá certo? Tamo junto, Unileia, pronto, comercial feito, né? Vendi o meu peixe. Tem que vender o peixe, vai. Tá Não dá certo. É isso aí. Bom, pastor, para os instantes finais aí, dentro daquilo que o pessoal já imagina, né? Se ontem foi a crucificação, hoje Jesus está morto, né? Não está mais no túmulo, não está mais no túmulo porque ele foi buscar a chave, e amanhã aí a ressurreição. É isso mesmo? É. O domingo de Páscoa, falando no âmbito, a Páscoa cristã, Não tem nada a ver com chocolate, né? Ah, não. É a ressurreição de Cristo. É a ressurreição de Cristo. Interessante é que Deus ele é fiel. Deus ele é fiel. Pode-se dizer isso aí. Deus é bom. E a Páscoa judaica foi na mesma época dessa Páscoa agora. Foi na mesma época. Então, até nesse ponto aí, Deus foi detalhista aí. Deixou a época certinha, marcou a época certa e acaba alcançando aí a todos os corações. A Páscoa, na verdade, ela representa... A Páscoa, na verdade, ela representa a morte... A morte não. A Páscoa, na verdade, ela representa a saída do povo do Egito. É isso mesmo? A Páscoa foi a saída do povo, né? Do povo. Então, a liberdade, né? A liberdade, né? A liberdade do povo hebreu que estava no Egito, né? Então, se deu justamente nesse período a morte de Jesus, né? Nesse mesmo período. Depois de muito tempo, né? Depois de quanto tempo? Foi na mesma época. E tem o mesmo simbolismo, né? Que é a libertação da humanidade. A libertação da humanidade. Você vê que Deus ele é detalhista e é fiel. Deus é bom. É bom. Deus é bom. É isso aí. Últimas palavras, pastor. Eu quero só agradecer primeiramente a Deus por poder estar tendo essa oportunidade aqui de externar um pouco dos meus pensamentos e das minhas experiências. Agradecer a você, Hugo, sua esposa, Jaque, meus filhos, minha esposa. E é isso. A casa feminina, Nova Vida no Espírito, né? Que as jovens têm confiado aí a história delas, né? Nas nossas mãos aí. E Deus tem me capacitado aí para conduzir da melhor forma. Isso não tem preço. E a gente está sempre aí nessa batalha que eu falei e participo dela, né? Por isso que eu falei. É a batalha do bem contra o mal. E o bom é que o bem sempre vence o mal. Do pequeno contra o grande.
Que bacana. Eu fico muito feliz de ter o senhor aqui, a família do senhor, né? Junto aqui, o senhor ter separado um pouquinho do tempo do senhor, que é corrido, que eu sei, né? Para estar de volta aqui. E eu vou trazer o senhor mais vezes. A gente vai trazer uns pastores aqui, um pessoal bacana. Vamos trazer. E é um prazer. É um prazer. Eu agradeço a Deus por ter colocado o senhor no meu caminho. Obrigado, né? Deus abençoe. Para que a gente possa se ajudar, né? Agregar de alguma forma na vida das mulheres que a gente conhece, né? Essa missão tão bonita que Deus colocou na mão do senhor, né? E essa paciência que é divina, né? Não é humana, não é humana, é divina, pessoal. Em ele e a esposa, né, separarem a vida pessoal dele do ministério. A gente faz separação por quê? Porque quando eles entram, né, eu poderia falar assim, quando vocês atravessam um portão, a vida pessoal particular de vocês deixam do lado de fora do portão? Tem que ficar. Tem que ficar, é uma renúncia por completo mesmo. Né? Traz algumas consequências, né? A gente aceitar o chamado, mas o bom é que Deus está sempre consolando e confortando. Porque se for com o nosso raciocínio humano mesmo, a gente não consegue lidar com tudo isso, né? As jovens dentro da casa, as famílias que rodeiam pelo lado de fora, o evangelho em si, regado com esse mundo informatizado. É todo um processo que somente renunciando e praticando a palavra de Deus que a gente tem essa proteção. Na verdade, nós somos protegidos por Deus. Essa é a real proteção. Quando no convertido, eu achava que a proteção era contra o mal que está no mundo. Sim. Mas não, é proteger para nos garantir de renunciar e continuar praticando a palavra de Deus. A palavra. Deus nos protege para isso, para a gente praticar a palavra. É isso aí. É isso. Gente, é isso aí. Eu agradeço a todos vocês por estarem com a gente. Como eu falei no início, nós tentamos, acho que por umas 3 vezes, fazer o ao vivo. Não conseguimos. Fizemos o episódio gravado, mas para mim tem a mesma importância. Porque eu não tenho só um pastor, tenho um amigo. Posso considerar porque ele está aqui na minha casa. E a gente traz em casa só quem é próximo mesmo. Sim, claro. Né? Eu fico muito feliz. Agradeço a todos, tamo junto. Antes de mais nada, só para finalizar, eu gostaria de agradecer ao pessoal da Toca por nos dar a pizza, né? Tem aí a parceria da pizza. E agradecer aí o pessoal da Unileia, do Projeto Luz Divina. Se você quiser conhecer, tá o link na descrição também, tamo junto. Se você quiser pedir aquela pizza, chega quentinha, eles funcionam até 1 da madrugada. Também, o link tá na descrição. E tamo aí. Vamos seguir em frente aí, porque tem muita coisa para acontecer. Pastor, maravilha. Obrigado. É isso aí, uma boa noite com alegria a todos. É isso aí. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau. Até a próxima. Valeu. Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com a Cíntia, uma amiga minha. A Cíntia, ela é hoje coordenadora, né, além de assistente social, da Casa Luz Divina. É isso, né, Cíntia? Sou coordenadora há pelo menos 2 anos, né, desta unidade, e trabalhando para o Luz Divina, que é uma instituição que tem vários serviços socioassistenciais. A nossa vinda aqui na Casa Luz Divina é por uma boa causa, porque nós assumimos o projeto, né, encabeçamos ou apadrinhamos a casa com um propósito, uma missão em comum. Qual é? Levantar fundos para ajudar ainda mais essa causa e ajudar ainda mais a instituição. Como que você vê essa missão que nós do canal assumimos com a causa? Bom, primeiro que a gente precisa o tempo todo de parceiros, né, que realmente ajudem e estejam presentes na causa. Não só com bens, né, materiais, como presencialmente, de estar aqui, de vir, conhecer o trabalho,
conhecer as crianças, os adolescentes. Nós temos também um projeto com idosos e então toda a parceria é sempre bem-vinda. Nós sabemos que a casa, ela não sobrevive apenas de brinquedos e presentes. Existe um custo muito alto para manter a casa funcionando, né, Cíntia? Sim. Nós temos parceria com a Prefeitura de Ferraz e essa parceria consegue manter o básico, alimentação, vestuário, funcionários, que são muitos, né, porque o serviço ele é contínuo, 24 horas. Porém, a gente tem gastos, como tem na casa de qualquer pessoa, que esse recurso não supre, né? Então, guarda-roupa, muitas vezes o próprio vestuário, né, das crianças e dos adolescentes é rotativo. Hoje a gente tem 15, amanhã eu posso ter 20, depois 5, mas essa rotatividade a gente está sempre precisando, por exemplo, de vestuários, móveis que eles vão se desgastando, né, com o tempo, e isso tudo o recurso público não consegue dar conta. Sim. Né? Então é uma necessidade contínua das casas. Então essa doação vai vir justamente para compor essa necessidade, né? No caso dos móveis, do vestuário, né? Os calçados também, né? Calçados, chinelos, né? Roupas do dia a dia mesmo. É que muitas vezes quando a criança ou o adolescente recebe a doação, essa doação não volta para casa quando eles saem, vai embora, né? Então a doação também vai, né? Então é justamente isso. Nós entendemos a causa, nós abraçamos essa causa durante 2023 todinho. Ao longo das apresentações do canal, né, das lives do canal, você vai ver a chamada e o QR Code. E para fazer a doação é muito fácil. A campanha é a campanha do bem, né? /PLD, né, que é o projeto Luz Divina, que nós estamos abraçando. E para doar é muito fácil. A partir de R$20 até R$1.000. E você pode doar quantas vezes você quiser, através de Pix, boleto ou cartão de crédito. Então, abraça essa causa. Nós somamos força com a instituição, né? Porque nós já conhecemos a instituição já há algum tempo e contamos com a sua doação. Bom, essa que vocês acabaram de ver é a nossa casa e a gente está precisando bastante de móveis, principalmente em bom estado. Já comentei sobre a rotatividade, Sim. Então as coisas não duram muito tempo. Eu preciso muito da ajuda de todos. Então é isso daí. Você que abraça, né, essa causa da criança, como nós abraçamos, nos ajude na doação. O link vai estar na descrição desse vídeo, né, como também durante o ano inteiro. Obrigado.